primeira vez aqui uma mulher falando conosco, e eu convidei a Doris. A Doris é uma irmã querida, minha vizinha, esposa do Elevon, meu amigo querido, que também está aqui, faz parte desse grupo. E nesse momento, Doris, que Deus possa te usar, que você possa falar inspirada pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui para ouvir o que você tem a dizer para nós. E se alguém quiser participar, a gente já sabe a dinâmica aí, né? Levanta a sua mão aí, online, a gente para aqui, você pode participar. A ideia é que todos possam ouvir e participar aí, tá bom? Doris, que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Tilibre. Obrigada pelo convite. Bom dia, irmãos. Que todos nós, né, estejamos e sejamos aquecidos pelo Espírito Santo, onde quer que estejamos, seja aqui no frio ou no calor da Bahia. Eu vi, se eu não me engano, o irmão Marcelino, né, está com a esposa e os filhinhos assistindo. Que privilégio de eu poder dividir a palavra com você. Se você não está com a sua Bíblia aí, pegue-a. As palavras, a boca será minha, mas a palavra é de Deus. Então, vamos abrir sempre a palavra, vamos ler ela juntos, para que a gente cresça em graça e sabedoria. Eu estava meditando ontem sobre o assunto que Deus deu o título, né? Transbordando a minha esposa de graça, transbordando a sua esposa de graça. E se nós voltarmos aos dias da igreja primitiva, a gente vai perceber o quanto esse povo, quanto a nossa religião era poderosa, né? Haviam transformações o tempo todo, pessoas eram transformadas, mudadas completamente. Eles tinham muito poder. E se a gente volta para o nosso tempo, a gente vai perceber que nós não temos este poder que eles têm. E aí a gente fica imaginando e pensando, eu fiquei pensando, Senhor, por que tantos e por que eu mesma, né, falho tanto neste tempo que nós estamos vivendo, que é o último tempo, estamos pertinho da volta do Senhor Jesus. Por que muitos abandonam a fé? Porque muitos têm uma religião de fachada, a gente vai aos cultos de quarta-feira, aos cultos de poder, mas a gente não tem esse poder de transformar em primeiro lugar a nossa vida, o nosso lar. E certa vez eu ouvi um pastor dizer que a maior praga do cristianismo é que poucos, muito poucos, que se dizem ser cristãos, possuem o Cristo verdadeiro. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar, sobre ter Cristo em nosso coração, sobre viver aquilo que Cristo nos disse, de podermos transformar a nossa vida a partir de hoje, né? E eu achei muito ousada essa declaração desse pastor. E eu também ouvi certa vez um pastor americano pregando, e ele dizia para os pastores, ele estava num concílio e ele dizia para os pastores: se agora, enquanto você vai pregar hoje, uma tela descesse atrás de você e ela mostrasse a sua vida, o que você fez essa semana, como você tratou a sua esposa, como você tratou os seus filhos, como você lidou com as tentações, você pregaria? E esses pastores falaram que não. E eu queria que você pensasse rapidamente, você pregaria? Você deixaria descer uma tela atrás de você neste momento para que todos vissem como você procedeu dentro do seu lar, como você tratou a sua esposa? A gente não pode esquecer que a marca de um cristão verdadeiro são as suas ações, porque Cristo diz para a gente, né? Vocês serão conhecidos pelos seus frutos, e os nossos frutos são as nossas ações. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago, que durante toda essa palestra, na verdade, esse vai ser o texto base para a gente, Tiago 1,19, onde Deus nos diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E certa vez alguém perguntou, mas o que quer dizer esse verso, né? E eu fiz uma anotação sobre isso. O que para mim ele quer dizer? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir. Você vai cultivar a sensibilidade para ouvir a voz de Deus.
uma consciência da presença de Deus com você, dialogando dia a dia, falando para você durante todo aquele dia. Não, este é o caminho. Você está com vontade de fazer alguma coisa e você ouve a voz do Espírito falando ao seu coração, não faça. Tardio para falar e tardio para se irar. Pelo poder de Deus, a gente vai filtrar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai, vai filtrar as nossas palavras antes de dar uma resposta. E há muito tempo atrás, há mais de 15 anos, nós lemos um livro, Elevon e eu, que era a Fuga para Deus do Jim. E ali o Jim conta a sua história, o quanto ele era impulsivo. E ele conta que a sua esposa fazia perguntas que para ele eram irritantes. Eu não sei se você já chegou a ler esse livro. E certa vez ela fez uma pergunta para ele, enquanto ele lavava as mãos, ela disse para ele, Jim, amor, o que você está fazendo? E ele falou que quando ele olhou para ela, parado, olhando para ele, vendo que ele estava lavando as mãos, a vontade era dizer, não, sua doida, o que eu estou fazendo, sua doida? Mas ele ouviu a voz do Espírito. E ele disse que ele entendeu que ele deveria responder mansamente a ela. Quando a gente anda com Cristo, a gente vai filtrar o que nós falamos, o que nós ouvimos, e talvez você pense que isso não é importante. Mas se está na palavra de Deus, Tiago, nos deixou escrito isso, é porque Deus considera assim importante. A bondade de Deus, ela extrapola todo o nosso entendimento. Ele concedeu a vocês, homens, o privilégio de amarem como Cristo amou. Você já pensou nisso? Que grande privilégio Deus concedeu a você. Você precisa amar essa mulher como eu amo a minha igreja. Você precisa dar a vida por ela, como eu dei pela minha igreja. E você, neste momento, precisa pensar nisso. Você a ama do jeito de Cristo? Você daria a vida do jeito de Cristo por essa esposa, por esses filhos? Cristo amou e deu a vida. Quando a gente olha para Cristo, o que a gente encontra é um amor que transborda. Eu não consigo compreender, eu paro, e muitas vezes as nossas famílias aqui, juntamente com a Tilibre, com a Nilza, a gente conversa sobre isso, é uma coisa que é incabível para os nossos pensamentos, pensar no amor de Cristo e no que Ele fez por nós, no transbordar de sua graça. E pensando sobre isso, Deus fala a vocês, homens, este é o chamado para vocês. Amar dessa maneira. E é por isso que eu coloquei transbordando minha esposa de graça. Porque você precisa transbordar. Porque Cristo não te deu outra opção. Ele diz que você precisa amar como Ele amou a igreja. Que você precisa doar a vida como Ele doou pela igreja. E eu queria pedir assim, que Deus, que você neste momento clamasse em silêncio, falasse, Senhor, eu preciso do Espírito. Eu preciso que o Senhor me mostre, porque talvez, muitas vezes a gente olha para a gente e a gente não vê as coisas que estão faltando, mas que o Espírito Santo possa falar ao seu coração durante essa fala, durante a sua palavra sendo aberta, para que Ele lhe mostre o que precisa ser feito, para que você esteja com o coração aberto para ouvi-lo. Há muitas, eu tenho conversado com muitas mulheres e eu e Elevon, a gente palestra por aí, e a gente vê muitas mulheres feridas, muitas mulheres sendo ignoradas. E eu estou falando aqui do nosso meio, do meio cristão, do meio adventista. Muitas mulheres sendo ignoradas, deixadas de lado por amigos, por celular, por smartphone, por videogame, programas, filmes. Mulheres que estão sobrecarregadas, sedentas de um abraço, sedentas de um colinho, sedentas de um Pelos esportes. Pelos esportes, exatamente. E elas estão sedentas por ouvir uma palavra de conforto, por um abraço. Essa semana eu estava ouvindo uma história e onde aconteceu uma cena entre o marido e a sua esposa. E aí dizia assim, mulheres que ouvem piadinhas sarcásticas, respostas mal educadas. E a gente não tem noção o quanto isso causa mágoa no coração de uma esposa. O quanto isso causa ferida no coração de uma esposa. E eu entendo que muitas vezes vocês homens não fazem isso por mal. E o Jim conta isso no livro dele, conta histórias desse estilo no livro dele, e é onde o Espírito começa a trabalhar no coração dos homens e eles percebem que isso causa um grande mal ao coração da sua esposa.
E se você soubesse nesse momento ainda escuro que alguém está entrando na sua casa para abusar da sua esposa, matar os seus filhos, o que você faria? Bom, o inimigo, o mundo e a carne vão atrás dela e deles todos os dias. Nós precisamos entender que nós estamos numa luta espiritual. E se você não é um homem de oração, um homem das madrugadas, um homem que busca a Deus de todo o coração e que está disposto a seguir aquilo que Cristo pediu, o inimigo será vitorioso. O inimigo será vitorioso. Quando você ora, quando você cuida como Cristo cuidou e cuida de cada um de nós, você está dizendo ao inimigo: você terá que passar por mim. E é muito lindo, a Tilibri já falou aqui várias vezes sobre o valente, né? O que é o valente? É aquele que aprendeu a buscar de Cristo. E eu acredito que quando o valente está com Cristo, e ele só se torna valente com Cristo, o inimigo não pode passar por ele para atingir a sua esposa e seus filhos. E é por isso que eu escolhi esse texto, e eu vou estar trocando o olhar aqui, porque eu tive que colocar a tela, o PowerPoint no computador. Eu queria que você abrisse mais uma vez a Bíblia em Tiago 1:26. Tiago 1:26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, Deus diz, a sua religião é vã. E a gente precisa entender, e a gente precisa, talvez essa mensagem ela não seja especificamente para você, mas seja para ajudar uma outra família, um outro homem. Nenhum homem ele deveria conquistar o coração de uma mulher se ele não tivesse disposto a cuidar dela como Cristo cuida. Aqueles que recebem a Cristo devem mostrar na família o que a graça fez por eles. A sua família é o seu maior sermão. Eu acredito que você já ouviu muitas vezes por aqui essa frase. A sua família é o espetáculo ao mundo, é o que Deus deseja mostrar de mais belo ao mundo. E precisamos nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que precisamos dele. A humildade é a marca do homem de Deus, mas que o mundo desconhece. O mundo não tem no seu currículo a humildade, mas Deus chama homens humildes, Deus deseja homens humildes. Agostinho disse: o orgulho transformou anjos em demônios. A humildade transforma homens em anjos. Deus deseja que nós sejamos humildes. Na palavra de Deus eu encontro uma história de amor linda e eu quero dividir com vocês duas histórias de dois homens. Um que foi um sucesso, segundo a palavra de Deus, e outro que fracassou, e vocês já estudaram ele aqui, mas é uma história muito chocante para mim. Então nós vamos estudar a primeira história, está lá em Ruth 2. Abre sua Bíblia em Ruth 2, que é a apresentação de Deus de um relacionamento saudável, de um homem que tinha um estilo de vida redentor, que é o que Deus chama você para ser, para fazer. O extraordinário poder de um homem com estilo de vida redentor. Este é um modelo bíblico para homens e mulheres. E aqui começa a mais linda história de amor, né? A história de um sucesso, de relacionamento. E eu digo que não é um sucesso romântico, não. Muitas pessoas, ao ler essa história, falam, nossa, que história romântica. Não. É um sucesso de um relacionamento espiritual e emocional, o qual Deus nos chama para termos. E que nada pode derrubar um relacionamento que está construído dessa maneira, né? Um modelo bíblico de transformação que é aplicado a todos os relacionamentos entre sexos. Por meio deles, o Senhor nos dá uma visão panorâmica do seu propósito. Então, por meio dessa história de Ruth, a gente vai para Ruth 2, e eu vou ler um pedacinho dessa história aqui, começando no verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu achei graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela foi. E veio e colheu no campo após os ceifeiros, e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém
e disse aos ceifeiros: o Senhor seja convosco. E eles lhes responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz disse ao seu servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros: de quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: ela é a donzela moabita, que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela disse: rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros entre os feixes. Assim ela veio e continuou desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Então Boaz disse a Ruth: tu não ouves, minha filha? Não vás colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas. Esta história, ela dá testemunho do caráter deste homem. Ela testemunha do caráter precioso que um homem diante de Deus precisa ter e que Deus deseja que ele tenha. Um caráter piedoso. E a gente vai para Gálatas, né? Gálatas 5, 22 e 23. Ali Deus nos dá o fruto, o que nós precisamos ter, o fruto do Espírito. Quais são as características de um caráter piedoso? E eu gosto muito, né, de olhar e de analisar esse caráter que Deus deseja da gente, tanto para homens quanto para mulheres. Homens são tocados por qualidades específicas do caráter que vem nas mulheres, da mesma forma as mulheres. Na verdade, todos nós precisamos ter essas características. O Senhor, ele não tem um padrão duplo para homens e mulheres. Todas as qualidades interiores devem ser buscadas, tanto por homens quanto por mulheres. Nós não podemos impor essas características a alguém. Nós não podemos obrigar essas pessoas a terem esse caráter amoroso, gentil, piedoso, humilde, feliz, abnegado. São qualidades que vêm de dentro para fora. E é por isso que nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos que Deus trabalhe de dentro do nosso coração, para que as nossas ações, os nossos atos sejam bons. Homens e mulheres, eles precisam um dos outros. Apesar das nossas diferenças, nós precisamos um do outro. Somos diferentes, mas a gente precisa entender que por meio do nosso cônjuge, o Senhor deseja moldar o nosso caráter. O Senhor deseja transformar a nossa vida. Então, em vez de reclamarmos das diferenças, Deus pede que a gente olhe para essas diferenças como algo grandioso, como algo afirmativo, como algo que vai nos fazer crescer na graça do Senhor Jesus. E o nosso grande desafio, especialmente dos homens, é permitir que a beleza de Cristo seja formada em seus corações. E palavras bondosas, palavras suaves e bondosas são para o espírito como orvalho e chuva branda. A Escritura diz de Cristo, lá em Isaías 54, havia em seus lábios uma graça tal que ele sabia dizer ao seu tempo uma boa palavra alcançada. Que verso precioso, né? Por isso que Cristo, vocês, homens, são um tipo de Cristo. São um símbolo de Cristo, assim como Deus considerou Boaz. Um tipo de Cristo, um símbolo de Cristo. Homens espiritualmente saudáveis revelam as seguintes características. Eles têm a capacidade de aceitar e encarar a realidade declarada pelo Senhor. Ele sabe, ele tem em seu pensamento, esta é a mulher que o Senhor me deu. Vou honrar ao Senhor, amando-a e fazendo-a feliz. Eles têm a capacidade de dar e receber. Eles preferem abençoar do que pedir as bênçãos para si. Eles abençoam as suas esposas, mas, consequentemente, eles serão abençoados. Eles têm a capacidade de se adaptar às mudanças necessárias. Muitas coisas acontecem na nossa vida. A gente tem muitos empecilhos, muitos imprevistos. E o homem que tem a capacidade de se adaptar a essas mudanças, ele sabe que pode dar algo errado, mas ele não perde a sua compostura. Ele não acusa, ele não coloca a culpa em outra pessoa, e nós vamos ver isso mais para frente, o que Deus pensa disso, como Deus lida com isso. Ele expressa amor compassivo de Cristo em todos os seus relacionamentos. É honesto quanto a preconceitos pessoais e ações negativas que enfraquecem um relacionamento positivo.
e relaciona-se com os outros da maneira de Cristo. E à medida que a gente vai investigar a história de Ruth, são apenas 4 capítulos, né, aqui do livro de Ruth, e vale a pena ser lido. A gente descobre que eles tinham, a gente pode encontrar, na verdade, neste relacionamento, as qualidades específicas que tornam atraentes um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Mas elas hoje ainda, elas são qualidades que nós admiramos. Que nós mulheres admiramos nos homens e que os homens admiram nas mulheres. Não é uma atração romântica, como eu disse antes, mas uma atração de caráter. É esse tipo de relacionamento que Deus deseja da gente. Consiste na beleza do interior, daquilo que você vive com Cristo a cada dia e que Ele vai colocando na sua vida. Não em traços físicos, não em poder ou posição. Sim, na beleza que mora dentro do coração. E que é externada, que é impossível de não ser demonstrada. O mundo não necessita tanto de grandes mentalidades como de homens bons, que serão uma bênção no seu lar. Está lá em Testemunho 5, na página 522. Então, o mundo, ele não precisa, Deus está dizendo, de grandes mentalidades, de homens super inteligentes, mas de homens bons, que sejam uma bênção, não fora dele, mas dentro do seu lar. Esposas esperam dos maridos, com raras exceções, elas esperam que as suas necessidades sejam acatadas, que ela possa... E quais são essas necessidades? Eu não estou falando de coisa fugaz, eu estou falando de coisas que um marido que ela possa confiar, um marido que ela possa contar as suas tristezas, as suas alegrias, um marido que sabe ouvir, um marido tardio em irar-se, um marido que lhe ajude nas tarefas domésticas, que reconheça seus esforços, que saiba escutar o seu melhor amigo. Este é o relacionamento que Deus espera entre marido e esposa. Um marido que seja semelhante a Cristo. E eu queria falar sobre um ingrediente secreto, a graça. Homens dotados de graça. A gente, ao ler a história de Boaz, a gente vê que Boaz, ele possuía a graça de Cristo. Tanto é que é falado dele que ele era um tipo de Cristo, ele era o símbolo de Cristo, porque ele veio para ser o redentor de Ruth e da sua família. Graça é a atração definidora de todo relacionamento valioso e significativo. Graça é o agente aglutinador que permite que uma vida vibrante flua de um indivíduo para o outro. A palavra graça é inquestionavelmente a palavra mais importante da Bíblia, diz Jones. A gente ainda não entendeu, eu acredito que como povo de Deus nós não entendemos o que a graça significa. O que é a graça? Como posso servir e abençoar você? Vejam, sabe o que é fascinante? Eu fiquei pensando e refletindo sobre essa frase. A respeito da graça, é que ela não repousa na atitude, né? Na atitude e ações que dizem, veja quem eu sou. Gente, olha aqui, olha quem eu sou, quem sou eu? Mas ela repousa na atitude de, como eu posso servir e abençoar você hoje, amor? Você imaginou o quanto a nossa igreja seria diferente se tivessem muitos homens acordando pela manhã? Porque Deus diz que a nossa religião, ela começa dentro do nosso lar. E falando, Senhor, como eu posso te servir hoje melhor? Como eu posso servir a minha esposa e os meus filhos de uma maneira melhor? Como eu posso abençoá-los? E a minha pergunta é, quando a sua esposa olha para você, ela vê um tipo de Cristo? Sua esposa, ela sente-se abençoada por estar ao seu lado? Eu tirei um texto e eu reparti ele em 3 slides e eu queria que a gente lesse porque ele tem palavras muito preciosas para a gente. Ele diz assim, ó, palavras bondosas, olhares agradáveis, uma fisionomia alegre lançam em torno do cristão um encanto que torna a sua influência quase irresistível. Então ela disse que palavras bondosas, olhares agradáveis, uma fisionomia alegre, lançam em torno do cristão um encanto quase que irresistível. Esta é uma maneira de conquistar respeito e ampliar a atmosfera de utilidade que custa bem pouco.
É a religião de Cristo no coração que faz com que as palavras daí brotadas sejam amáveis e condescendentes à conduta, mesmo para os que estejam nas posições mais humildes. Um homem violento, crítico, ultrajante não é cristão, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. O que sorve o Espírito de Cristo fala-o-á fluir em palavras bondosas e exprimir-se numa conduta cortês. O plano da salvação deve abrandar tudo quanto é áspero, rude no temperamento e suavizar tudo quanto é grosseiro e pontiagudo nas maneiras. A mudança externa testificará de que uma transformação interior, a verdade da transformação interior, a verdade é o santificador, o refinador. Recebida no coração, atua com poder oculto, transformando o recebedor. Mas os que professam a verdade e ao mesmo tempo são rudes, azedos e cruéis na palavra e na conduta, não aprenderam de Jesus. Todas essas manifestações mostram que eles ainda são servos do maligno. Homem algum pode ser cristão sem ter o Espírito de Cristo, manifestando mansidão, benignidade e refinamento de maneiras. Cristãos aprazíveis, bondosos, bem-educados terão influência em favor de Deus e de sua verdade. Não pode ser de outro modo. As palavras que proferimos, nossa conduta diária, são os frutos oriundos da árvore. Quanto texto bíblico no espírito de profecia falando sobre bondade, sobre um homem bondoso e o que ele pode fazer. A graça, ela penetra no coração. As pessoas revestidas de graça fazem uma diferença na vida dos outros. São agentes de transformação usados por Deus. Quando a gente olha para a vida de Boaz, como foi a vida de Boaz? Boaz era um homem dotado de graça. Ele viveu a graça, foi movido pela graça, falou palavras de graça e irradiou graça. Só pode fazer isso quem andar com Cristo Jesus. Nós precisamos ter Cristo Jesus em nossos corações. Tem um provérbio japonês que diz que uma palavra bondosa pode aquecer 3 meses de inverno. Nós sabemos o que é um inverno rigoroso. Um pouquinho aqui no sul nós estamos agora relembrando. E que palavras bondosas elas podem aquecer 3 meses de inverno. Nossa alta vocação diz que um espírito dominado, palavras de amor e ternura honram ao Salvador. Os que falam palavras bondosas, palavras amáveis e que promovem paz serão ricamente recompensados. Você quer ser ricamente recompensados? Deus nos dá o segredo aqui. Temos de deixar que seu espírito irradie na mansidão e humildade dele aprendidas. Graça além dos meus preconceitos, abençoando em nome do Senhor. E a gente vai para Ruth 2:12. Deixa eu ler aqui. O Senhor recompense o teu trabalho e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste e me falaste amavelmente. Ruth encontrou graça em Boaz. Deus lhe deu a graça através de Boaz. A moabita excluída pela lei, ela é admitida pela graça. E Ruth encontra em Boaz não somente graça generosa, mas ela encontra completo repouso. Ruth havia perdido tudo juntamente com sua sogra. E Deus, através de Boaz, lhe reconstruiu todas as coisas, através de sua graça. A bondade nas palavras cria confiança. A bondade nos pensamentos cria profundidade. A bondade em ofertar, ela cria amor. Gera amor em nossos corações. A graça protege. A graça fala com bondade. A joia mais preciosa de um relacionamento. A graça, quantos atributos da graça. Quantos atributos da graça. A bondade, na verdade, a bondade tem convertido mais pecadores do que o zelo. A eloquência e a cultura, diz um grande teólogo, Faber. Boaz era um próspero fazendeiro. E muitas pessoas viviam na dependência de homens como Boaz para terem trabalho. Se a gente for ler na história, naquele tempo, muitas pessoas, elas dependiam de um fazendeiro. Era um grande desafio suprir as necessidades da vida naquela época, como agora também para muitas pessoas. Boaz entra no campo e junta-se aos seus trabalhadores. E nas extremidades estão aqueles que, como Ruth, hoje a gente poderia dizer que Ruth era uma mendiga do nosso tempo.
Tá ela lá, nas extremidades, recolhendo o que sobrava, o que caía no chão. Ela é como se fosse, né, uma moradora de rua do nosso tempo, esperando para colher os poucos restos que outros deixaram cair. Muitas pessoas dependem de Boaz, e ele tem o poder de abençoá-las ou amaldiçoá-las. Mas Boaz escolhe abençoar, não só Ruth. Ele fazia isso também com seus empregados, com seus trabalhadores. As pessoas revestidas de graça fazem diferença na vida de outras pessoas. Homens revestidos de graça, eles fazem diferença na vida das suas esposas e dos seus filhos. E Deus espera que vocês sejam os Boazes modernos. Você só passará por essa vida uma vez. E Deus espera que você esteja revestido da sua graça, para que você possa compartilhar essa graça com a sua esposa e seus filhos. O toque, ele é algo transformador. E vocês já devem ter ouvido. Eu ouvi essa história há muito tempo atrás, a história do orfanato, onde as criancinhas, elas eram muito bem alimentadas, mas havia grande morte dessas crianças. E os pesquisadores foram investigar o que estava acontecendo e eles descobriram que essas crianças, elas não eram tocadas e não eram abraçadas. E eles conseguiram reduzir a morte das criancinhas, dos bebês deste orfanato, colocando com que os cuidadores os abraçassem, aconchegassem juntinho deles. E muitas crianças dessas foram salvas. E eu queria que você pensasse o quanto é importante o toque. O quanto a sua esposa necessita do toque. E eu sei que você também necessita, né? Mas como nós estamos falando hoje para os maridos, o quanto isso é importante. Então eu queria que você ficasse com essa história na mente. E eu estou indo para o final, para falar do segundo homem que falhou. Boaz, ele é um homem cheio de graça, um tipo de Cristo, um símbolo de Cristo, que Deus deseja que vocês homens sejam. E a gente vai para o segundo homem. O erro de Adão custou caro. A gente vai para Gênesis 1, 26 e 28, a gente lembra da história, Gênesis 2:15. Adão permite que Eva se afaste, porque a história conta que Eva, caminhando pelo jardim, olhando para a natureza, se encantando com as coisas, ela chegou à árvore que Deus tinha proibido. E ali ela mantém um diálogo com a serpente, com Satanás. Adão, ele permite que Eva se afaste. E Eva afastou-se admirando-se não de Adão, mas ela admirou-se da natureza. Ela admirou-se da árvore que Deus havia proibido. E sentiu-se encantada, lisonjeada e bajulada pela serpente. Toda vez que você faltar dentro do seu lar, toda vez que você faltar com palavras bondosas, com toque de carinho, com qualquer outra coisa, o inimigo mandará alguém para encantar, bajular, lisonjear a sua esposa e seus filhos. O mundo está cheio de coisas que fazem isso. Satanás nos oferta o tempo todo esse tipo de coisa. E aí a gente lê na palavra a tríplice função que Deus deu a Adão: governar, cultivar e guardar. Era isso que ele deveria fazer com o jardim e com a sua esposa. Ele tinha que governá-la, ser o sacerdote daquele lar. Ele tinha que cultivar o jardim juntamente com ela e também cultivar o jardim do seu coração. E ele deveria guardar como sacerdote desse lar. O homem, ele é a base, é o que dá sustentabilidade na construção desse projeto chamado família. Se o homem falhar, falha toda essa estrutura. Se você falhar, falhou a sua família. A sua família não será mais o sermão que Cristo pediu que ela fosse diante do mundo. Eva, ela nasce a partir de Adão. E aí Deus diz para ela: Eva, você vai auxiliar aquele que governa. Você vai auxiliar aquele que cultiva. E você vai auxiliar aquele que guarda. Deus deu uma função para Adão e Eva diferentes, mas de extrema importância. E o que aconteceu? Adão falhou. Adão não guardou o jardim, Adão não guardou a sua mulher, Adão não fez o que deveria ser feito.
E o silêncio de Adão, ele é percebido quando Eva conversa com a serpente. Adão não guardou o jardim, nem sua mulher. E Eva, ela foi seduzida pela serpente. E a consequência disso está aqui. Adão falhou. Eles perderam tudo. Adão não guardou nem o jardim, nem a sua mulher. O pecado, ele cria uma grande tensão entre homem e mulher a partir dali. E se não cuidarmos disso, essa tensão acaba com os nossos casamentos, envenena os nossos relacionamentos. Deus vai ao jardim, e eu sempre falo sobre isso, né? E que eu acho impressionante essa história, porque Deus vai ao jardim e ele não procura por aquela que cedeu, ele não procura por aquela que falhou. E hoje a gente ouve muitas piadinhas, né? Não, quando eu chegar no céu, eu quero pegar a Eva pelo pescoço. E realmente, não é? Eva se afastou, mas aí a gente vê algo lindo nessa história. Deus vai e vai direto a Adão. Deus pede conta para Adão. Você e sua esposa podem estar passando neste momento por grandes apuros. E ela pode ser, entre aspas, a culpada por esses apuros. Mas eu quero te dizer que Deus não vai à procura dela. Deus vai bater na sua porta e vai à procura de você para saber o que aconteceu. Onde você estava que você não guardou, não cultivou? Onde você estava que você não zelou pelo jardim da sua esposa e dos seus filhos, pelo jardim do seu lar? Naquele dia fatídico, lá no Éden, a vida deste casal foi mudada radicalmente. E nós temos as consequências disso hoje, em nossas relações. Se Cristo não estiver conosco em nosso relacionamento, se Cristo não estiver conosco no nosso lar, nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar. A liberdade, a alegria e a realização simplesmente desapareceram daquele casal. Foram contaminados pelo veneno e o veneno cria uma tensão que era inexistente neles. Um efeito imediato. E o efeito imediato a gente vê que Adão e Eva culpam. Adão culpa Eva, eles culpam a Deus. E é isso que nós fazemos muitas vezes, na grande maioria das vezes. De vez resolvermos os problemas, nós culpamos, tentamos achar um culpado. A acusação se tornou uma nova estratégia para enfrentar o pecado. Se não fosse ela, ou se não fosse ele, eu não estaria nessa encrenca. E vemos isso no decorrer da palavra de Deus. A gente vê isso em muitas histórias. A gente vê Sarai, Agar e Abraão. Eles manipulam um ao outro. A gente vê Rebeca e Isaac, suspeita, desconfiança. A gente vê Sansão e Dalila, manipulação em busca de vantagens pessoais. Cada incidente a gente precisa lembrar que deixa feridas dolorosas, um ressentimento, um vazio, trágicos resultados. E a gente precisa lembrar que a verdadeira religião é aquela que transforma a vida. É uma religião que se experimenta, ela precisa ser experimentada a cada dia. Deus pedirá conta de quem colocou para governar. E aí Deus nos pede um novo paradigma. Eu estou nas últimas palavras, aqui nos últimos slides. Porque os meus pensamentos, Deus diz, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente precisa mudar os paradigmas, ter uma nova forma de pensar, começa aqui, em nossos pensamentos. A maneira como eu vejo o meu próximo é a base para o meu relacionamento com ele. E eu coloquei aqui, eu poderia me vingar, mas eu resolvi abraçar. E esse deve ser um pensamento de todo aquele que busca Cristo, está cheio de Cristo. E eu queria deixar com vocês aqui, maridos extraordinários fazem coisas ordinárias. Todo marido sábio e extraordinário, ele toca a alma antes de tocar o corpo da esposa. Todo marido extraordinário cuida do emocional da sua esposa, celebra suas conquistas. Todo marido extraordinário, ele investe no crescimento da esposa. Ele se torna sensível para ouvi-la.
Ele respeita a opinião da esposa e ele cumpre promessas. Não esquece datas, mas acima de tudo valoriza a difícil jornada da esposa, que muitas vezes ela é dupla, ela é tríplice. E esse marido, ele valoriza a jornada da sua esposa. Efésios 5, 25 a 28. Todos nós sabemos esse verso, né? Diz, marido, ame a sua esposa. Cuide dela assim como Cristo cuidou da igreja. Cristo falando aos seus corações, cuide dela. Eu queria que você abrisse em 1 Pedro 3:1. Esse verso eu conheci há pouco tempo. E ele é muito lindo. Eu não tinha refletido sobre ele ainda. 1 Pedro 3:1. Deixa eu ver aqui. Não era este exatamente. Às vezes eu troco os textos aqui, deixa eu ver. Esse é o 2. Vamos lá. Semelhantemente, vós esposas estejam sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. O adorno delas não seja o exterior, no entrançamento de cabelos, no uso de ouro, no do vestuário, mas que seja no interior. Deixa eu só ver aqui, porque não era exatamente esse verso que eu queria. Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Não é o 7, Doris? Deixa eu ver. Sim, exatamente. É o 3:7. Obrigada. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Isso mesmo. É 1 Pedro 3:7. Então, quando a gente lê esse verso, a gente vê que quando a gente semeia, investe e honra a vida, quando o homem faz isso, né? Ele semeia, investe e honra a vida de sua esposa, duas coisas Deus diz que acontecem. Ele cria proximidade, especialmente sexual. E Deus se agrada dele por priorizá-la, e portas espirituais são abertas. Então Deus diz ali, igualmente vós maridos, coabitai com elas de acordo com o vosso conhecimento, dando honra à sua mulher, como ao vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. O contrário acontecendo, quando você não cumpre o que Deus pediu aqui, você fecha portas para a intimidade com a sua esposa e também fecha portas para receber a bênção de Deus, porque Deus diz que as suas orações, elas não serão ouvidas por ele. E olha que sério, meninos, esse texto. E eu queria que vocês fossem para Eclesiastes 4:9 e 12. Vamos ver aqui e finalizamos com este. Vamos para Eclesiastes. Então, 9, 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará seu companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecem. Porém, como poderá um só se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Que verso precioso! Eu queria contar a vocês, finalizando, indo para o último slide, a história que nós soubemos agora do testemunho nesses últimos dias. Há muitos testemunhos lindos de homens sendo transformados e há muitas vidas que nós olhamos e pensamos ser piedosas, mas elas precisam ser transformadas.
E elas precisam de famílias que sejam exemplos, de maridos, de homens que sejam verdadeiros sacerdotes, para que elas possam aprender a viver. Elas simplesmente desconhecem, mas nós, eu não sei se todos aqui são adventistas, mas nós, como povo de Deus, nós temos toda a luz que Deus podia nos dar. Temos a Bíblia e o dom profético, para que Deus trabalhe em nossos corações. E essa história é de um médico bem famoso e que era bondoso dentro do hospital com todas as pessoas. Doutor Samuel, um homem bondoso com todas as pessoas. Mas, segundo ele diz, eu era um monstro em minha casa. Eu cresci num orfanato, onde as crianças maiores, ele diz, batiam nas menores quando elas erravam. E eu aprendi isso. Eu batia na minha esposa. Muitas vezes, ele contou que ela foi parar num hospital. E ele fala, e o meu relacionamento com a minha filha de 14 anos é péssimo. Certa vez ela tirou nota 8. Você poderia imaginar que uma história dessa acontecesse e que acontece em muitas famílias e talvez coisas piores? E ele fala, e eu quebrei o bracinho dela, a mão dela, porque ela tirou nota 8. E ele conta que ele conheceu a verdade. Ouviu falar de Jesus, desse Cristo que transforma a família. E ele voltou para casa, pediu perdão para sua esposa e para sua filha. E no final, essa esposa testemunha da transformação que aconteceu nesse lar, na vida deste marido. E de quanto que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos transformar. Sejam em coisas grandes, porque nós olhamos para a história do Dr. Samuel e a gente vê, nossa, né? Mas muitas mulheres estão feridas pela maneira que seus maridos falam, pela falta do toque, pela falta de palavras bondosas, e que são coisas tão simples, não é? Mas que são tão difíceis da gente fazer e que muitas vezes nós esquecemos no dia a dia. E a gente pode ver o quanto que Deus considera isso importante, o quanto que Ele nos deixou isso em Sua palavra. E eu termino com um texto que diz que a plenitude, porque o grande alvo de vocês precisa ser como Cristo, ter a plenitude de Cristo Jesus. E ele diz, atinge-se a plenitude do caráter de Cristo, quando o impulso para auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo, e a atmosfera deste amor, circundando o próprio crente, que torna um cheiro de vida para a vida e permite que Deus lhe abençoe o serviço. Você precisa. Lembra que a gente iniciou lá? Acordar e falar, Senhor, como eu posso abençoar, como eu posso ser uma bênção, e você só poderá ser uma bênção se você estiver sobre a bênção do Deus Criador. Se você tiver Deus no coração e o impulso de auxiliar e abençoar a sua esposa e seus filhos, ele brotar do coração constantemente. E eu quero dizer a vocês, finalizando, que Deus fará de vocês, e eu creio, eu conheço alguns de vocês, e vocês já vivem isso, né? Pela graça de Deus. Deus fará de vocês condutos de graça, fará de vocês homens com um estilo de vida redentor, fará de vocês o maior sermão, um grande sacerdote, para que vocês possam pregar a mensagem com grande poder, porque as nossas ações e as nossas palavras, elas precisam ser coerentes. Que Cristo habite em nossos corações, que nós sejamos homens e mulheres melhores, que nós sejamos como Boaz, um tipo de Cristo, e que a gente possa aprender a guardar, a cultivar, a cuidar do coração, do jardim do coração da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, e que os nossos lares sejam tudo aquilo que Deus sonhou para a gente. Amém. Doris, que coisa preciosa. Sabe que muitas coisas que você falou, muitas delas nós já conversamos aqui, nós já estudamos, né? Mas eu confesso que eu não me lembro de nós abordarmos o aspecto da graça para transbordar, né? O pastor Gilberto falou um pouquinho no testemunho dele, falou muito sobre graça, né? Mas a importância de nós entendermos a graça, sermos transformados por ela, para que então nós possamos transformar o nosso lar, né? Então,
Que Deus seja louvado. E é totalmente diferente ouvindo isso de uma mulher, né? Ouvindo de uma esposa, de alguém que vive isso, obviamente, mas que também coloca uma perspectiva diferente, que nós ainda não tínhamos ouvido, e eu creio que é importante que a gente ouça mais, inclusive outras mulheres aqui, né? É importante nós ouvirmos dessa perspectiva, né? De uma esposa. Quando eu chamei a Doris, eu disse: Doris, fale para os homens o que você, como mulher, ou como uma esposa, represente ali as esposas, o que vocês esperam de um homem espiritual. E maravilhoso, que Deus seja louvado. E que nós, como homens, possamos realmente viver essa graça em nossas vidas, que nós possamos transbordar essa graça. E todos nós, homens, temos coisas a serem transformadas. O nosso caráter precisa ser semelhante ao de Cristo. E se eu parar para pensar aqui na minha vida como homem, há coisas que ainda não estão de acordo com aquilo que foi passado aqui. E eu preciso melhorar. Então, que Deus seja louvado. Não sei se algum homem gostaria de falar alguma coisa daquilo que você sentiu aí, fique à vontade. Esse é um momento propício também. Não? Quem? Não? Então, que Deus possa abençoar a sua vida hoje, mais uma vez. Eu queria agradecer mais uma vez, Doris, a você, pela disponibilidade, por estar aqui e partilhar dessa mensagem tão preciosa, né? E que Deus possa continuar abençoando você, a sua família, o seu ministério. Para quem não sabe, a Doris tem um ministério nas redes sociais, o poder da bênção dos pais. É isso, né, Doris? E eles têm atendido ali muitas famílias, trabalhando com a verdadeira educação, ajudando esposas, ajudando esposos, famílias, né, a se reencontrarem com Cristo, e que Deus possa continuar abençoando grandemente o seu ministério como mãe, como esposa e como líder espiritual. Bom, Doris, você pode compartilhar uma oração conosco? Nós fechamos nossos olhos. Grande Pai, amado Deus que estás nos céus, louvado seja o seu nome, Senhor, porque nessa manhã, nessa madrugada, a gente pôde acordar para estar diante do Senhor, para ouvir a sua palavra. Muitas vezes ela é dura, ela penetra os nossos corações e ela precisa cortar, ela precisa fazer feridas para que nós sejamos curados totalmente. E eu te louvo, Senhor, por esse grupo de homens. Te louvo, Senhor, pelo meu esposo. Te louvo porque o Senhor tem levantado homens que desejam destemidamente ser aquilo que o Senhor sonhou, ser aquilo que o Senhor os criou para ser. Um sacerdote do lar, alguém que vai cultivar, que vai guardar o jardim do coração da sua família. Alguém que vai ter o coração da sua esposa e dos seus filhos em suas mãos para protegê-los do maligno. Senhor, levante esses homens. Levante esses homens de uma maneira grandiosa para que eles sejam tudo aquilo que o Senhor sonhou, para que eles sejam verdadeiramente um símbolo de Cristo, assim como foi Boaz, para que eles tenham um estilo de vida redentor. E isso nós pedimos com a certeza de que esse é o seu grande desejo, é tornar esses homens maiores do que eles mesmos podem imaginar, para a tua honra e para a tua glória. E nós suplicamos isso e agradecemos por isso no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador, esse nome que é música aos nossos ouvidos, melodia aos nossos corações. Nós louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.